Olá, hoje é dia da gente falar em medicina com um reconhecido cirurgião e eu tô louco para tirar minhas dúvidas sobre a bariátrica. Natural de São Paulo, o filho do seu Milton e da dona Sara é formado pela UBRA e especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Com mais de 10 anos de experiência na SAMU, o marido da Vivian tem mais de 15 anos de experiência como cirurgião geral, com foco em cirurgias videolaparoscópicas minimamente invasivas. Pai da Ingrid e da Elisa, realiza cirurgias metabólica e bariátrica de pedras na vesícula, hérnias abdominais, refluxo, além de fazer a colocação de balão intragástrico para emagrecimento. Foi professor de pós-graduação em urgência e emergência e atualmente disponibiliza em seu site e-books gratuitos com informações importantes para quem se interessa por cirurgia bariátrica e balão intragástrico. Hoje temos uma conversa de peso com Fábio Strauss. Doutor Fábio, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Olá, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui e com teus ouvintes na audiência aqui na TV para conversar um pouquinho. Falar de cirurgia, vamos começar falando dessa diferença, assim, tipo trava-língua, né, que fala com intragástrico e laparoscópico, né, é quase um trava-língua aqui. Especialista em urgência e emergência, doutor. Isso. O que é uma coisa e outra para nós somos leigos, doutor? A diferença é que uma tem que ser tratado na hora, tem que ser feito no momento. Que é a? Emergência. A emergência é... Isso. E a outra é que pode aguardar um pouquinho. Então, por exemplo, uma diferença entre um tiro e uma cirurgia de apendicite. Tá o bem. tiro você tem que tratar na hora e a apendicite você pode ver se o paciente está com apendicite, eventualmente fazer algum exame e operar 6, 8, 10 horas depois, que não tem problema nenhum. As duas são muito urgentes. As duas têm que são ser rápidas, gravíssimas, mas alguma dá para esperar 24 horas. Pelas definições. Isso diferencia a gente nas pulseirinhas que a gente ganha no atendimento lá na triagem. Isso, né? Na triagem, aqueles protocolos coloridos que tem nas emergências dos hospitais. Que salvam vidas, que né, doutor? Salvam vidas, é a diferença, é protocolo. E o senhor viveu isso na SAMU por muito tempo? Muitos anos, tenho muitos anos de SAMU, dei aula de urgência também. Coordenei a base do SAMU de Taquara, dei aulas de abertura de bases do SAMU pelo estado também. É impressionante como a gente evoluiu nesse sistema de atendimento nos últimos, 25, 30 anos. Muito. Me lembro que nós mal tínhamos ambulâncias bem preparadas, né? Hoje a gente tem essa... Antigamente era joga pra ambulância do jeito que dá e corre pro hospital. Hoje a gente já sabe que não precisa ter essa pressa toda para chegar no hospital, porque a maioria das coisas que devem ser feitas no momento, a gente tem recurso nas ambulâncias de UTI móvel, igual no hospital. Então você consegue parar ali. O jeito de pegar a pessoa, às vezes é pior do que sair arrastando para dentro do hospital. Se não sabe o que fazer, liga para alguém que sabe e não deixa ninguém tocar. Já vai estar fazendo uma bela ação para a vítima, com certeza. Por que escolher pela medicina, doutor? Excelente pergunta, não sei. Veio, eu sempre gostei de ajudar, de pôr a mão na massa, literalmente, como a gente fala. E sempre fui de conversar bastante, gosto de lidar com as pessoas. Né, tem uma certa facilidade de comunicação, então acabou, acho que, entrando naturalmente. A gente falava, antes de entrar no ar aqui, dessa acessibilidade que tu tens com os teus clientes, teus pacientes, né? Porque a gente viveu um tempo, nós somos limiar de gerações, em que havia um distanciamento muito grande. Tu é um cara que compartilha tudo, vive nas tuas redes com essas pessoas que tu apoia, que tu ajuda dia a dia, né? Perfeito. Na verdade, as redes sociais vieram e nós médicos tínhamos muito receio de se expor. O que os outros vão pensar, o que os colegas vão dizer, o que os pacientes vão pensar. Só que a internet hoje aceita tudo. Eu dou esse exemplo para meus pacientes. Doutor, eu vi no Dr. Google, Dr. Yahoo, né, os clássicos. E lá disse isso. Eu falei, olha, eu posso escrever como construir uma casa na internet, a internet vai aceitar. Mas quem construir vai cair a casa, porque eu não entendo nada disso. Então, acho que a gente, como formador de opinião, como médico, especialista na área, eu acho que a gente também tem por dever informar com qualidade e com conhecimento. Então, acho que é uma das nossas funções, as pessoas leigas saberem
como eu operei de apendicite uma menina esses tempos com um diagnóstico clássico de apendicite. Eu recebi várias mensagens. O que é o diagnóstico clássico? Fiz um vídeo que já tá indo para os meus canais de Instagram, YouTube e tudo. Quais são os sintomas clássicos da apendicite? Para o pessoal saber quando procurar um atendimento médico especializado, porque a apendicite mata. Então, acho que uma das nossas funções é essa. Aí eu sou de uma geração que a gente conversou, de não ter isso, os mais antigos é mais difícil. A gente acabou entrando nessas redes sociais com o intuito de formar e informar a população. E, logicamente, isso acaba tirando essa distância. O pessoal vai no consultório, às vezes já viu vários vídeos nossos, a gente já conversou por... Já te conhece, já é teu amigo. Já conhece, já é meu amigo. Porque isso humaniza muito o tratamento, né? Paciente, porque tinha aquilo que a gente conversou antes também da síndrome do jaleco branco. O pessoal via alguém de jaleco branco, travava. Tem ainda, doutor. Eu travo. Né? Então a gente Adoro conversar contigo aqui, sem jaleco, tá tudo certo. Sem jaleco. Não me convida para ir pro hospital junto contigo. Não, né? Sabe que tem médicos que atendem sem jaleco também, a gente vê isso. Tem médicos que atendem sem jaleco. E justamente para tentar tirar isso. E outros já não gostam de médicos sem jaleco. Já vai lá para cima. Tá? E tem pacientes que dizem, mas eu vou atender ele o médico sem jaleco, eu acho estranho. Então, lógico, tem gosto para tudo, como a gente diz. A gente brinca, né, que quem procura acha, né? Mas se não tem, não acha, né? Vai achar se tiver, né? Então é melhor que ache logo, antes. Quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento, independente do problema que Dentro da medicina, por que a escolha pela cirurgia? Que é uma das coisas que eu acho... Falando das tuas especialidades aí, né, da traumatologia, de um tratamento mais... imagino que no SAMU tu tenha visto de tudo. Sim. De tudo. É a parte mais hard da medicina, né, doutor? Sim, a cirurgia hoje, na verdade, a gente vê a cirurgia evoluiu muito, né? Eu estou fazendo 20 anos de formado agora, esse ano, e eu passei por uma grande evolução junto disso. A gente tem que estar sempre se especializando e acompanhando essa evolução. Antigamente a gente ia para uma cirurgia maior, seja bariátrica, seja câncer de aparelho digestivo, intestino, estômago. Era aqueles cortes grandes, aquela sangueira, como o pessoal diz. Ver cirurgião já imagina quase um açougueiro, vamos dizer assim. O pessoal diz, parece aquele sangue todo. Hoje não sangra. O sangramento é mínimo. É por furinho. Você sai assim, com o cabelo penteado, sem nada. Porque assim, é tudo por materialzinho. Quase o pessoal brinca que eu jogo videogame no meu trabalho. Então, assim, se faz a bariátrica dessa forma, se faz essas cirurgias maiores de câncer e coisa assim, dessa forma. Cardíaca, né? O meu pai cerrou todo o peito para fazer uma ponte safiana. Hoje em dia, a maior parte delas, o stent... O stent resolve. Vai ali, pega na artériazinha, põe, vai olhando no monitor. Amém. Puxa vida, que E maravilha. o paciente muito menos tempo no hospital, menos risco, menos tudo, né? Menos exposição a qualquer infecção. E retorno à atividade mais rápido e mais resolutivo. Não é só isso, é mais resolutivo. A gente consegue ver mais, a gente diz isso na cirurgia geral. Quando era a cirurgia tradicional dos cortes grandes, só o cirurgião conseguia ver o que estava fazendo. Porque o auxiliar estava com os equipamentos de afastar a barriga, abrir, e não via. E você colocava a cabeça literalmente quase dentro da barriga do paciente. E só você via. Hoje não, hoje é numa TV Full HD, alta definição, todo mundo que está na sala vê o que você está fazendo. Se fala muito da apendicite, né? Desse pedacinho dentro de nós que não serve para muita coisa, só para incomodar em alguns momentos, né? Serve para conhecer o cirurgião, eu brinco com meus pacientes. Por que estoura sempre no momento de trauma, de drama, assim, de tensão da pessoa, doutor? Na verdade, eles ligam isso, mas é pela dor. Ele acontece e depois causa a dor, causa o desconforto. Não é muito ligado a essa parte emocional de estresse. Porque eu sempre acompanhei, eu sempre achei que tivesse um envolvimento. É que a pessoa tem um desconforto, aí, óbvio, ninguém fica feliz com dor. Aí começa uma dor leve, vai indo, até que realmente dá uma dor insuportável e pode estourar. A infecção ali é fatal, né? Sim, porque estoura uma parte do intestino, pode cair fezes para dentro da barriga, e isso aí é trágico, né? Então, e lógico, operando, por exemplo, opera de manhã apendicite por vídeo sem estar estourado, no final da tarde o paciente está em casa. Não tem muita tranquilidade para esse médico que trabalha nessa área, né? Porque em que pese algumas cirurgias possam ser com horário marcado, muitas tem que acontecer quando precisa ser feito, né? Então, com certeza. E aí o telefone, imagino que toque em horários... mais variados. É assim a tua vida? É assim. É assim, na verdade, hoje eu não faço plantão nos locais, mas eu tenho já uma rede de clientes, pacientes grandes que confiam em mim, e daí quando tem algum conhecido, algum familiar que precisa de alguma coisa, meus pacientes todos têm o meu número pessoal, porque eu prefiro que, se eles tenham alguma dúvida com relação à minha área que me diz respeito, que eles me procurem,
né, do que procurar um outro colega que às vezes não é especialista nessa área e às vezes com o intuito de ajudar pode não ser, porque cada um é a mesma coisa que me procurar para uma coisa cardíaca ou não é a minha área. Então, eu dou esse meu telefone, o meu número para os meus, porque eu prefiro que eles conversem comigo quando é da minha área. E direciona quando for necessário. E quando não é da minha área, direciono. O paciente às vezes me liga, vê uma indicação de alguém que trata pedra no rim, alguém que trata a pressão alta. E aí a gente direciona, obviamente, essas áreas não são as minhas de atuação, não tenho nem conhecimento para isso, então a gente passa para o especialista nessa área. Hoje o teu foco de atuação é... Aparelho digestivo. E na região toda? Tem consultório em Taquara? Em Taquara, e tem pacientes de Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Estância Velha, Sapiranga, além ali do Vale do Paranhana, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Taquara, Parobé. É impressionante como evoluiu essas cirurgias... as bariátricas, né, as cirurgias de redução do estômago, como a gente convencionou conhecer, né, como a gente conheceu pela comunicação. E eu lembro de algumas pessoas muito queridas que lá atrás tiveram complicações, né, uma amiga querida com um filhinho pequeno que faleceu aqui, estamos falando de mais de 20 anos atrás, com certeza. Me lembro do filho do embaixador Paulo Tarso de Flecha Lima, né? Mas faz muitos anos que a gente vê que existe uma segurança muito grande em torno disso também. E o risco da morte por continuar obeso é muito maior do que qualquer risco que se enfrente numa cirurgia como essa, doutor. Com certeza. Mas é a primeira coisa que um gordo que quer uma desculpa ver é isso, né? É seguro esse negócio, doutor Fábio? Entra isso que você comentou, não existe cirurgia sem risco. Não existe nada sem risco. Porém, o risco estatístico de ter uma complicação na hora da cirurgia, uma coisa grave, hoje, com os equipamentos, com a videolaparoscopia, é menor do que o paciente ser obeso mórbido e ter um infarto, ter um derrame. A gente sabe que os obesos têm mais chance de ter câncer do aparelho digestivo, câncer de mama nas mulheres, pela obesidade. Então, estatisticamente, tem risco? Sim, mas é muito menor do que era quando a gente falando de mais de 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu acompanhei os próprios professores em treinamento de bariátrica ainda do corte grande. Imagina. É uma cirurgia que demorava 4, 5 horas, o paciente às vezes ficava 5, 6 dias na cama sem conseguir se mexer. Hoje a gente faz por videolaparoscopia de manhã, de tarde o paciente está caminhando e já está tomando água. Em 24, 48 horas está em casa. Antes ficava 5, 7 dias sem se mexer, por dor. Então é uma evolução da medicina, da técnica cirúrgica, dos equipamentos e do cirurgião que tem que acompanhar a evolução. Eu acompanhei essa evolução dos professores treinando nessa, depois eu me formei, a gente daí começou a transição da bariátrica, do corte para o vídeo. E estamos falando em saúde, em vida, hein? Vida, saúde. A obesidade deixou de ser aquela questão de relaxado, como o pessoal dizia. A obesidade é uma doença crônica, é o mal do século. Vamos conversar um pouco sobre isso, doutor. Um pouco mais que eu quero entender. Eu até acho que isso foi um acordo da Camila com a minha esposa, essa entrevista aqui, para a gente poder tirar minhas dúvidas. Quem sabe um dia. Tenho N amigos que já fizeram e, evidentemente, que é uma coisa que passa pela cabeça da gente sempre. Porque é dificuldade. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Dr. Fábio Strauss. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção,
e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, enquanto durar essa conversa pelo menos, né? Hoje recebendo o Dr. Fábio Strauss no oferecimento de faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Doutor, eu tenho que manter mais ou menos essa estrutura, porque senão tem que mudar o nome do programa, doutor. Deixa de ser conversa de peso. Em que pese ser por causa da qualidade dos entrevistados e nunca por causa do tamanho do entrevistador. Mas quem batizou, eu acho que foi de sacanagem, doutor. A gente falava um pouquinho, começava a falar sobre o tratamento bariátrico, né? A redução de estômago, né? E essas técnicas todas tão modernas que a gente tem para buscar da saúde. A gente está convencionando chamar, né? Como está preconizado lá pela OMS, de pandemia do Covid, né? Porque ela está generalizada mundo afora. Obesidade não é diferente disso, doutor. Não, não é diferente. É uma pandemia também. É uma pandemia, é um mal de saúde pública a nível mundial. A gente sabe que o índice de obesos e crianças obesas aumentou muito nos últimos anos, antes já da pandemia do Covid especificamente, e agora mais ainda. E a gente sabe que as crianças obesas têm uma tendência muito maior, estatisticamente falando, de ser adultos obesos. E a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, não é por preguiça, por relaxamento, como diziam antigamente. Então, é uma doença crônica que deve sim ser tratada porque causa vários problemas outros de saúde ligados à obesidade. Mas não entra para estatística isso, né? É sempre o diabetes, o acidente vascular, o infarto, são outras as causas-mortes que não a gordura, a obesidade. Isso, né? Mas a gente sabe que a gordura, a obesidade aumenta a chance de dar todos esses eventos que você comentou. E de antecipar muito, né? Abreviar muito a vida, né? Meu pai faleceu com 47 anos, doutor. E infartou aos 36 pela obesidade. Claro que nunca uma coisa é só uma coisa. Aí vem o tabagismo junto, o sedentarismo, né? Tudo que a gente mais ou menos já sabe, né? Mas é muito triste isso. Sim, né? antecipa vidas preocupantes. Para todos nós, né? Com certeza. Tanto que os pacientes que procuram hoje são pacientes jovens. Jovens, 19, 20, 21 anos, né? E não é falta de vontade não conseguir fazer uma dieta, doutor? Não, a gente consegue identificar nos pacientes na consulta, pela experiência e tudo, o paciente que seria por uma preguiça, mas a grande parte, modo geral, esses obesos mórbidos, crônicos, não é metabolismo mesmo. Por isso que já de um tempo para cá é cirurgia bariátrica e metabólica. Não é só a bariátrica, não é só o excesso de peso. É um problema de metabolismo que deve ser tratado. E esse metabolismo, uma das formas de tratamento é a cirurgia. Para dar esse start, alterar esse metabolismo do paciente e fazer com que ele perca peso e ganhe saúde. Eu discuto muito, tanto com amigos quanto com a minha nutricionista, a doutora Ana Paula Bier, meu nutrólogo, doutor Leandro Minoso, que me ajudam muito a não ser muito pior meu quadro, por exemplo, que a pessoa, quando ela tem um problema químico, que é em parte o problema do obeso, né? Ele tem a possibilidade de ir para uma clínica de tratamento e ficar 9 meses lá se tratando, se cuidando. E a nossa indicação é comer 7 vezes por dia, quer dizer, é muito pior, né? Usar a droga, né? Que é o que traz o prazer, que está associado a isso tudo, né? E a compulsão, enfim, todos os problemas que a gente sabe que acomete isso.
te obriga a fazer mais vezes ao dia, né? Dizem que tem que ser porções menores, mas aí diz assim 100 gramas. Alguém já viu quanto é que é um bife de 100 gramas, né? Não dá para brincar sobre isso, né? De tão sério que é, né? É verdade. Mas é claro que a gente entende a questão da saúde como o mais importante. E também existe sim um medo de fazer, não é só a preguiça. No meu caso é duplo, porque tem um problema de fazer academia, porque precisa mudar muita coisa na vida da gente, né? Precisa. Estava me dizendo antes que não é só dizer, agora vamos fazer isso aqui, está resolvido. Não, isso aí é um grande empurrão. Perfeito. É isso? É isso. Tem que fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar para sempre. Porque é uma doença crônica. Os pacientes que têm reganho de peso pós-procedimentos, a sua grande maioria abandonou o tratamento com a equipe multidisciplinar. A gente faz a cirurgia, o start, mais o acompanhamento psicológico, nutricional, metabólico, toda essa parte deve seguir. Eu traço paralelos conforme, por exemplo, a pressão alta. Você tem que tratar a vida inteira com cardiologista. Mas o tratar a pressão não quer dizer tomar remédio a vida inteira. Às vezes é tomar remédio, às vezes não. Mas quem tem esse problema, às vezes é mudança de hábito. E a obesidade também não é. Às vezes você vai, mas foi no cirurgião, ele só me pesou, conversou e viu. Sim, mas a gente está ali para isso. O tratar nem sempre é medicar, nem sempre é dar um remédio. É estar como uma força, como um apoio. Dizer, nós estamos aqui, se precisar, se tiver qualquer dúvida. Porque o obeso está acostumado a se ver obeso. Aí ele começa a se ver magro, às vezes ele se transforma. Ele não se sente, não se vê mais como aquela pessoa. Ele está acostumado a se ver com 130 quilos, de uma hora para outra está para 90, na cabeça mesmo inconsciente pode ficar, eu estou com algum problema, eu tenho que voltar à minha estrutura visual antiga. Então a gente está ali para dar esse apoio. Perfeito. Então tem que fica ser... com o rosto chupado mesmo, né? A perda de peso faz ficar isso. Claro, passou a vida inteira com a pele é elástica. Aí ela, lógico, quanto mais idade tem o paciente, mais flacidez de pele. Então faz logo, né? Lógico, operar um paciente de 20 anos e um de 40, a elasticidade da pele a gente sabe que é diferente. Quem já passou dos 40, a gente sabe como é que é. Então tem essa questão. Fica a flacidez. Perfeito. Fica. Mas isso é o de menos. O importante hoje é saúde, é ganhar saúde, ganhar qualidade de vida, ganhar expectativa de vida. E a gente sabe que muda vidas. O que tem hoje de moderno e mais seguro e que é mais procurado, mais realizado quando a gente fala em redução de estômago? Hoje as duas técnicas cirúrgicas para cirurgia de redução do estômago, bariátrica e metabólica, é o bypass, que é um pouco mais antiga, que é aquela tradicional de diminuir o estômago e desviar a absorção do intestino, mas não se retira nada do corpo do paciente. Você faz o desvio, diminui o estômago e desvia a absorção. E a que é um pouco mais recente, mas também já tem mais de 10 anos sendo feita, é o sleeve, que você faz um tubinho com o estômago, tira aquela parte do organismo do paciente, tira o estômago e não mexe no intestino. Essa é um pouco mais recente e a gente já sabe que a longo prazo, agora já não é mais questão de muito tempo, ela vai ser mais realizada que o bypass. Como ainda tem muitos cirurgiões mais antigos e que gostam muito do bypass, muitos preferem fazer o bypass. Mas hoje a gente já sabe que no próprio site da Sociedade Brasileira diz, em pouco tempo o sleeve vai passar o bypass. Os últimos estudos nos Estados Unidos já estão mostrando que o sleeve, se já não passou, está passando. Porque a gente vê que por não mexer na parte intestinal, não altera essa parte de absorção de nutrientes, dá menos anemia, menos baixa de vitamina, então tem toda essa questão do sleeve ter esse plus, vamos dizer assim. O que tu tens mais realizado? E o balão, como funciona no meio de tudo isso, né? Como é que é feita essa escolha? É com o paciente? É ponderado juntos isso? É um apontamento teu, uma indicação tua? O paciente vem sempre no consultório com uma ideia. Os pacientes normalmente vêm ou querendo saber mais da bariátrica ou do balão. Cabe a nós, médicos especialistas, avaliar o paciente e junto com ele ver qual é o mais indicado para ele. Agora, se o paciente chegar para mim e diz, eu quero fazer bariátrica, ele não tem indicação, eu explico por que ele não tem indicação. Eu não faço em quem não tem indicação técnica, por mais que ele ache melhor. Eu acho que a gente tem que ser honesto com o paciente e dizer, não é pro teu caso.
E a mesma coisa serve para o balão. O balão, ela dá menos perda de peso do que a cirurgia. O balão, ele perde entre 15% a 20% do seu peso. E é um método não cirúrgico. Você coloca por endoscopia e tira o balão. Tem balão de 6 meses, balão de 1 ano. O balão serve para que o paciente tenha esse start da perda de 15% a 20% do peso. E depois, nesse período que ele fica com o balão, seja de 6 meses ou de 1 ano, tem os dois tipos de balão, ele se adequa a uma vida mais saudável com cuidado de alimentação e atividade física. Então, um paciente com 130 quilos, que tem que perder 40 quilos, ele não vai perder 40 quilos com o balão. Entendi. Não vai. Agora, um paciente que ganhou 10 quilos, 12 quilos agora na pandemia, que está trabalhando em casa, aquela questão que a gente sabe, o balão é uma boa indicação e esse aí já não tem indicação de bariátrica, digamos, para perder 10, 12 quilos, não é cirurgia. Ele então, precisa de algo mais menos invasivo, menos invasivo, que dê esse start, porque só o balão, a dieta líquida, que o paciente tem que fazer os primeiros dias. Então, o primeiro mês o paciente perde bastante peso. Entendi. O paciente chega a perder, às vezes, 5% do seu peso no primeiro mês. Porque coloca o balão dá enjoo, dá náusea, não consegue se alimentar, toma só líquido durante 7 a 10 dias. Então, já dá um start para o paciente, opa, já perdi 4, 5 quilos. O paciente que precisa perder 10, 12, perdeu 4 em um mês, já dá aquele start emocional também dele voltar para o peso que ele tinha. Então são métodos com o mesmo fim, vamos dizer assim, perda de peso, mas são procedimentos diferentes. Quando é que tu indica que a pessoa procure um tratamento mais incisivo, como é uma cirurgia como essa? Na verdade, acho que o paciente tem que procurar o especialista, o profissional, quando ele está acima do peso. Seja começar pelo cirurgião, começar pela nutricionista. Está com sobrepeso, tem que procurar alguém para reverter isso. Para reverter, porque o sobrepeso aumenta essas doenças crônicas todas que a gente já falou. Perfeito. Procura o cirurgião, procura nutricionista, nutrólogo, para conversar, ver se consegue fazer a perda de peso sem fazer nenhum procedimento invasivo. Até porque a bariátrica não é para um paciente, digamos, eu na pandemia em 1 ano ganhei 30 quilos, posso fazer bariátrica? Não é o indicado. Primeiro vamos tentar os métodos menos invasivos. Como é que está a academia? Como é que está o cuidado de alimentação? Como é que está isso? Estou há 5, 6, 7 anos, estou com 25 anos desde a adolescência, sou obeso, tento e não consigo. Bom, esse já pode fazer cirurgia. Então não é todo mundo que está com excesso de peso que opera. Por isso que eu digo, às vezes o paciente vem e não tem indicação de cirurgia. Às vezes não tem indicação nem de balão. Às vezes eu digo, não, tá aqui o telefone do meu personal, vai lá com ele, vai ali para meu nutricionista, é eles que vão te ajudar, não é para mim, não é cirúrgico, entendeu? A gente tem uma cultura ingrata nesse sentido, doutor, e aí eu não falo de como era antigamente, eu falo desses pais jovens de agora. Porque muitas vezes se critica a família, né? O meio dele, assim. Mas criticar por criticar só aumenta um problema, né? Que daí é um problema mais de um pai que poderia estar buscando a solução, né? Sim, existe uma certa cultura de crítica. Eu acho que cabe a função do profissional orientar o que é o certo. Lógico que dentro da orientação alguns entendem como crítica, mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Perfeito. Um exemplo. Meu filho de 4 anos, doutor, não para de tomar refrigerante. Tá, ele que compra? Não é ele que vai no mercado e tem o dinheiro para isso. Aí tem gente que acha ofensivo isso que você está falando. E é a verdade. Então a nossa função é dizer, então não compra. Ele pega o salário dele na saída do trabalho, passa no mercadinho e compra. Não compra. Meu filho não come comida, só come bolacha recheada. Ele que compra bolacha recheada? Então, assim, existem formas e formas de dizer, a gente sabe disso, mas às vezes você fala da melhor forma e educadamente a pessoa se sente ofendida. É uma defesa da própria pessoa, a gente sabe, é uma defesa, eu não vou ser o culpado. É preciso encarar o problema de frente. É preciso encarar, e a nossa função é dizer, então não compra. Ele não sabe se controlar? Não compra. Você sabe se controlar? Não, então não compra. Não tem em casa. Quando você sair num aniversário, doutor, nunca mais vou poder comer um bolo. Vai, no teu aniversário, da tua esposa, do neto, né? Vou visitar o Arthur, né? Então, tudo bem, mas tem que ser eventual. O que você não pode é ser diariamente e o eventual se cuidar. Essa é a diferença. Perfeito. Então, a função do profissional é orientar e ajudar. Às vezes a pessoa se entende como foi ofendida, mas não é essa a obrigação, a nossa função. Então, assim, procura um profissional de confiança, alguém algum familiar, é sempre bom ter uma indicação, alguém que você saiba, um nutri, psicólogo, academia, porque
vai poder te ajudar. E quanto antes a gente tratar, quanto antes a gente conseguir, melhor o resultado. Amém. Maravilha. Puxa vida. Eu vou, não mais do que uma aula, depois vou pagar consulta aqui no final da nossa conversa aqui, doutor. Esse Strauss aí, tá ligado lá ao Homem das Valsas? Não, doutor? Na verdade, o meu Johann Strauss né? é austríaco, né? Lá tem os que tocavam. O meu Strauss, quando o meu avô veio da Hungria, que era bem na divisa com a Áustria, era SZ, que é o deles austríacos lá. E aí quando ele veio pro Brasil, virou 2 S's no fim e a gente ficou com Alguém ajeitou ali. Alguém ajeitou Mas a grafia. na transição de geração ou na migração? Mesmo, na migração dele, quando ele veio com 18 para 19 anos da Hungria. Aí eles ajeitaram. Doutor, foi uma aula e claro, com a forma carinhosa que o senhor lida, fica muito mais fácil da gente entender não só o processo em si, mas principalmente a necessidade da gente estar realmente olhando para esse problema crônico de saúde pública, né? Obrigado pelo carinho com a gente, obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui de peito aberto conversando com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, fico à disposição. Sempre que for convidado, vai ser um prazer vir aqui conversar contigo e com o teu pessoal. Tá bom, muito obrigado. Quem sabe eu vou fazer uma visita lá no consultório do doutor para terminar essa consulta de hoje aqui numa conversa de peso com o doutor Fábio Strauss. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.